Sim, tá legal? Bom, desde 2018, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu sempre publicava coisas de setup. Meu óculos tá sujo. Coisas de setup no meu Instagram pessoal. E de um tempo pra cá, desde que a Echo nasceu, eu só posto coisa de setup lá, basicamente, nos stories, porque eu quero que as pessoas vejam isso como uma referência das coisas que eu consumo no meu dia a dia. Então nada melhor como fazer um vídeo completo pro YouTube do que eu uso hoje em dia. De todo o setup completo, o que eu uso pra gravar, o que eu uso pra editar, como é a minha organização e os meus meios de fazer as coisas. Tudo isso dentro desse quarto. As adaptações que eu fiz para ter um escritório completamente modular e híbrido para que meu fluxo de trabalho seja perfeito. Eu quero começar demonstrando, antes do setup, os itens que a gente usa. Todos os meus equipamentos eu uso caixa de plástico. Eu quero mostrar essa case, que é a casezinha que eu uso pro meu microfone, o Lark M2 da Hollyland. Nessa caixinha eu tenho algumas espumas que eu comprei diretamente no Mercado Livre. E aqui ficam os itens da FX30, que é a câmera que está gravando vocês. Aqui tem uma casezinha da KNF, que é uma das minhas marcas favoritas de coisa de audiovisual. É uma case multiuso, então ela tem muitas coisinhas. Não é só para botar cartão, mas também serve para colocar baterias, colocar CF Express. Tem chavinha e ela é a prova de água, não sei se é a prova ou só resistente, mas ela tem uma boa resistência à água. Que tem um carregador da Neewer, que é uma das marcas que eu também mais gosto de coisa de audiovisual, geralmente quando é coisa importada e precisa ser bem custo-benefício. Duas baterias NP-FZ100 da própria Sony. A lente que vos grava é uma Tamron 1770, que eu tenho a caixa, eu vou mostrar daqui a pouco. E basicamente esse é o setup da FX30. Aqui, nessa bolsinha, a gente tem o nosso setup secundário, que são os nossos videomakers secundários e freelancers que usam. Então a gente tem limpadores da KNF, a gente tem kit de chave, carregador, NP-FZ50, FW50, alguma coisa assim, uma Sony 6500 com uma lentezinha do kit, que já funciona muito bem, alguns adaptadores, ball head, tampa de lente, enfim. Aqui alguns anéis adaptadores para filtro ND, da KNF também. Alguns LEDzinhos da Tomate e aqui uma 35mm Bright Star 0.95 foco manual, uma construção incrível de metal, uma lente muito pesada, mas muito robusta. Aqui alguns extensores e tripés com essa cabeça, que é uma cabeça que veio na minha iluminação, que serve para você colocar, por exemplo, a iluminação ela não precisa ficar num C-stand o tempo todo, você pode colocar ela em cima da mesa só com isso aqui. Ela também tem a rosca de 1/4 ou 3/4 em cima, não lembro o tamanho da medida. Outro suporte de cartão secundário, que fica alguns outros cartões, que nesse momento tem um ali em cima, tem outro em outra câmera, enfim. Antes de mais nada, a gente tem esse tripé de inox muito robusto, que é o que eu uso para as iluminações. Isso aqui é uma peça em 3D, igual eu falei para vocês, que serve para colocar a fonte. Então você pendura a fonte dela aqui. Aqui embaixo tem uma abertura para você colocar a tomada, pluga e usa. E esse tripé tem mola, então você pode soltar ele, que ele absorve muito bem a queda. Aqui, uma coisa que eu gosto muito nesse tripé é isso. Aqui, essa ponta dele é muito boa porque ela é modular. Então eu posso colocar ela assim, que vai ficar com essa rosca menor para cima, ou assim, que vai ficar com essa rosca maior para cima. Ou eu posso colocar aqui dos lados e prende muito bem mesmo. Seguindo para cá, a gente tem uma panela com essa adaptação de um fita, que eu precisava de um difusorzinho para ela. Não encontrei um difusor pro tamanho dela, ela é boa, mas esse tamanho aqui eu não achei na medida. Então só passei uma fita mesmo e um paninho difusor. Aqui a gente tem bolsinhas. Essa bolsa é onde eu guardo a minha iluminação. Então a gente tem um Sokani X100 aqui, bicolor, esse não é RGB. Ele é muito prático, muito forte, muito útil no dia a dia. Aí a gente segue para cá. A gente tem esse Octabox com 2 difusores que veio com ele e a colmeia. Aqui a gente tem o tripé da KNF. Eu gosto muito porque ele é muito compacto, cabe dentro do banco da moto. E além dele ficar na posição comum dele,
que é assim, ele tem 3 níveis aqui, não é aquele de rosquear, é borboletinha, então muito mais fácil. Tripé completamente emborrachado, construção ótima, muito robusto, já caiu no chão 2 vezes, não fez nada nele. O ball head dele é maravilhoso e ele tem bastante firmeza na hora que você coloca ele. E também ele fica de ponta cabeça, se você quiser. Se você quiser prender a câmera num nível um pouco mais baixo do seu corpo, por algum motivo, você abre ele aqui e você deixa ele de ponta cabeça. Você destrava aqui as borboletinhas e ele fica assim, caso a câmera queira ficar no nível do chão. Partindo para a mochila da K&F, ela tem, primeiro de tudo, mais chamativo, a abelhinha, que é que a minha digníssima fez. Difícil. O nome da abelhinha é Kleber. Ah. A gente tem uma aba com uma capa de chuva, muito boa para quem gosta de andar de moto. Aqui tem uma trava muito boa com velcro para você prender o tripé. Aqui tem uma travinha para você botar cadeado, então é muito bom para levar em viagem. E aqui não tem como dispensar comentários, né, sobre a marca. E se você precisar arrancar tudo isso aqui, você consegue encher de roupa. Ela tem um velcro, um aveludado muito bom interno. E a mochila cabe tudo que eu preciso. E olha que eu levo muita coisa mesmo. Bom, vamos pra cozinha. Pra cozinha. Dominei a cozinha de casa. Então aqui tem as mesmas caixas, não são o mesmo modelo, mas são outras caixas onde eu guardo coisas anotadas. Então aqui, energia e cabos, vai ter tudo relacionado a bateria, cabo de carregamento, carregadores USB-C, USB-A, enfim. E todos eles têm muito sílica dentro e todos eles têm espuma no fundo. Então eu não gosto de ficar arranhando isso aqui, eu não vou andar chacoalhando, obviamente. Aqui a gente tem acessórios onde eu uso mais na Sony. Então aqui tem a caixinha do Hollywood que eu costumo usar com aquele cordãozinho. Tem um monitorzinho da Fieldworld, aqui a gente tem um parasolzinho, aqui a gente tem o suporte do monitor da Smallrig, que é uma marca excepcional. Foninho de ouvido muito básico para ouvir o retorno do áudio, cabinho para acorde, HDMI para HDMI, paninho, obviamente, que tem um top handle que eu deixo com um parafuso só, porque eu uso ele mais como side handle do que top handle, mas tem outro parafusinho aqui guardado. Aqui tem alguns acessórios de audiovisual em si, então a gente tem bastante velcro, aqui a gente tem bastante fita colorida, que é muito bom usar. Handle, tem adaptador de celular, não só um, como 3, 4, 5. E aqui é onde eu deixo guardado algumas coisas de uma câmera de foto que a gente usa, que é uma Canon T7. Por enquanto, a gente pretende fazer o upgrade, mas não por enquanto, porque a gente faz mais vídeo do que foto. Vamos lá, deixa eu sentar aqui que é mais fácil. Aqui embaixo, 2 bastões da Luxio, se eu não me engano esse daqui são de 10 watts, ele é RGB, muito bom, tem efeitos. A bateria não dura muito lá aquelas coisas, mas eu gosto. Aqui a gente tem um cabo de tethering, que é aqueles laranja de alta transferência, alta velocidade, alta potência, que eu uso para fotografias, onde o resultado precisa ser entregue mais rápido. Aqui a gente tem um Scorpio-C com fita. Esse Scorpio-C tá um pouco judiado, tá bem usado inclusive, mas eu gosto muito dele. Gosto porque ele oferece, já coloquei FX30 nele inclusive. A gente tem um microfone da Boya, que a gente usa em material institucional, ou vídeo que precisa de um pouco de sound effects, não é muito um Rode da vida, mas serve. A gente tem esse ganchinho da Ulanzi, que a gente geralmente usa quando a gente precisa prender monitor no tripé, quando a gente precisa prender a câmera em algum lugar alto, quando a girafa não está disponível. E aqui a gente tem um teleprompter da Fieldworld de 10 polegadas. Bom, vamos voltar pro quarto, mas antes eu quero mostrar isso aqui, que é muito importante. Toalha de banho. Toalha de banho não. A Rafa usa para editar o MacBook Air M2. Já consegue editar vídeos em 4K, inclusive vai estar fazendo vídeo aqui de Dia dos Pais, etc. Tem vou mostrar a configuração completa primeiro, na verdade. Apple M2 é um MacBook Air, 8 GB de RAM, básico. Consegue editar muito bem, inclusive em After Effects quando a gente precisa. Tem que fazer um pouco de proxy, mas ele dá conta. E aí chegamos no meu setup principal, onde eu fico o dia inteiro, quando tem coisa, o dia inteiro para editar. Aqui a gente tem, primeiro de tudo,
Um PC muito básico, é um que eu com a Rafa montamos. Ele tem um i3-9100F, ele tem 16 de RAM DDR4, 2444 MHz, 2 TB de HD físico, 1 TB de SSD M.2, uma 970 Ti, se eu não me engano, da Zotac. E esse gabinetinho muito pequenininho com uma fonte da Corsair de 650 watts. Aqui a gente tem uma cadeira, muito importante. Era uma cadeira, não dá pra falar que é uma cadeira de escritório, o link dela vai estar na descrição. Esse encosto de cabeça dela mexe. Aqui, o encosto de braço também mexe. Regulatura, tem encosto para as costas aqui. E dá pra trabalhar tranquilo se regular aqui certinho. Aqui no setup, então, a gente tem o nosso monitor da LG. Ele é um ultra-wide de 29 polegadas, num pé de pistão a gás da ELG, se eu não me engano, acho que é o nome da marca, com todos esses cabos passando atrás. Por causa do Mac vocês não conseguem ver tanto, mas aqui ainda tem uma baguncinha. E o robozinho. E o robozinho. Aqui a gente tem a nossa ALEXA, que eu não vou falar o nome dela, senão ela vai ativar, mas ela controla praticamente o quarto todo, né? Ela é muito útil no dia a dia, principalmente para tarefa, enfim. Aqui a gente tem um receptor vinculado com ela, infravermelho, ele serve para mandar sinal para nossa soundbar da Samsung. Nossa soundbar é a B550 de 380 watts, alguma coisa assim, junto com um subwoofer. E caso a gente queira uma precisão gigantesca de áudio por algum motivo, a gente usa os AirPods, que a gente tem um AirPods Pro 2 e um AirPods 4. A gente passa para cá de novo. Vamos lá, a gente tem um organizador de cabos aqui, onde eu deixo dois tipos Cs, um para carregar o iPhone, um Lightning para carregar outro iPhone, esse cabo de comunicação com o computador, não com o Mac. Aqui a gente tem um cabo USB-C, que eu já vou explicar o mecanismo de automatização que eu fiz. Aqui a gente tem o Ugreen Uno, que foi uma proposta de hub que eu peguei pra gente dar uma organizada um pouco no setup, no sentido de, a gente tinha muita coisa plugada no Mac. Então, tipo, quando eu ia sair, precisava ficar desplugando um monte de coisa. O que eu fiz? Eu comprei o Ugreen Uno e pluguei tudo nele e comprei um cabo extensor de 100 watts e de até 20 GB de transferência. Nele a gente tem conectado esse monitor, que também é ligado no computador, só trocar a entrada. A gente tem dois SSDs, um Samsung T2 de 2 teras. A gente tem outro SanDisk, só que esse daqui é da linha Extreme. Esse de 1 tera, um HD de backup, um HD da Seagate de 2 teras e aqui tem um carregador. Esse carregador já transfere aqui para o Mac, não preciso ficar usando o MagSafe, por mais que eu goste, eu preferi deixar assim para conectar um cabo só no Mac. Então se eu preciso de alguma coisa, usar o Mac, eu só plugo aqui. A gente tem essa aquisição que chegou hoje, inclusive, um Logitech Flip. Ele conecta com até 3 dispositivos simultâneos e você pode intercalar entre eles, transferir arquivos. Ele é um mouse vertical porque como a gente usa bastante o setup aqui e a gente trabalha muito o dia todo, a posição da mão fica perfeita enquanto a gente precisa trabalhar, por causa de evitar tendinite, dor, esse tipo de coisa na hora de trabalhar. Parece besteira, mas no longo prazo ajuda muito. Aqui a gente tem um pegboard, eu montei ele na intenção dele ser não só na organização, mas ele ser fácil de usar. Então a gente tem aqui um H55 da Corsair que tá bem gasto, a AirPad tá bem feio, mas ele funciona muito bem, é um fone muito bom. Aqui a gente tem um controle da Xbox e um controle da Machinike, sei lá. Aqui tem um mousezinho da Corsair que o scroll não tá funcionando mais. Ele é um Qatar Elite, muito leve, muito bom. Às vezes ele bate no teste de polling de menos de 1 milissegundo, então ele é muito bom. E aqui um tecladinho da Rapu, que é um teclado que eu gosto muito porque o switch dele é leve e ele não tem aquele barulho do switch azul. E aqui, no motor principal, a gente não pode esquecer das decorações, né? Nosso queridíssimo vasinho. Que fiz. Que a Rafa que fez, junto com a nossa plantinha que odeia água porque se precisasse molhar ela eu esqueci de matar ela no primeiro dia. Aqui a gente vai ter de máquina, não só edição, mas motion, After Effects, edição de foto, tudo esse tipo de coisa. A gente vai ter um MacBook Pro de 14 polegadas com chip M3 Pro, um SSD de 512 GB. Às vezes ele engasga em algumas tarefas, mas são tarefas muito pesadas. Por exemplo, vai editar Red em RAW 6K, 12 bits,
ele dá uma penada, mas material da própria FX30 ele consegue editar super bem. Bom, eu acho que as dúvidas sobre o setup acabaram sendo sanadas. Com o tempo a gente vai fazendo alguns upgrades, trazendo mais atualizações. Então é isso, se você gostou do setup, se você quer deixar alguma inspiração, alguma dica, alguma coisa, comenta, manda para alguém que fica em dúvida de montar o próprio setup dentro do próprio quarto, como fazer, o que comprar, o que utilizar. E se caso você tem a intenção de ter um setup modular que serve tanto para PC quanto para Mac, você pode acessar a lista na descrição de coisas que eu comprei para poder usar em todo esse setup. É isso, muito obrigado, tchau. Pode parar de gravar.